Boa noite, galera. Tudo bom? Bom, de antemão, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Vocês disponibilizaram, acho que a coisa mais escassa que a gente tem, que é o tempo, para estar aqui no nosso escritório. Tem alguns rostos familiares aqui, alguns clientes, algumas pessoas que não são clientes. Meu nome é Guilherme, sou um dos sócios das Soluções de Investimentos. Para quem não é cliente ainda, esse tipo de evento é muito comum aqui no nosso escritório. Nós fermentamos muito negócios, falamos muito sobre educação financeira, muito sobre finanças, mas também trazemos conteúdos, parceiros de negócios de outras cidades. O João, que vai estar aqui agora falando um pouquinho com vocês, tive a oportunidade de conhecer ele no ano passado, por conta das conexões que a gente vai fazendo aí da vida, né? Foi através até do Rafa, né, Rafa? No finalzinho do ano. E, cara, uma pessoa maravilhosa, que está conquistando tudo que está conquistando por conta, acho que, da base, dos valores dele. Uma pessoa muito boa índole, enfim. Dispensa a apresentação e vai falar um pouco da trajetória dele aqui. Mas a ideia é essa, a ideia é compartilhar um pouquinho do que ele vem fazendo, do movimento que ele vem gerando, tá agregando para vocês. E se vocês saíram aqui daqui 1% melhor do que vocês chegaram, a gente está com o nosso dever cumprido. Então, sem mais delongas, vou estar passando o vídeo aqui da apresentação dele. E depois o homem vai assumir aqui a palavra. Onde você está agora? Olha só, Eduardo. O ambiente que você está inserido define quem você é. O ambiente molda suas decisões, influencia o seu humor, determina as suas ações. Você está no controle do seu ambiente. E ao mudar o seu ambiente, as pessoas vão começar a te perceber. João, faz ótimas perguntas. Pergunta muito bem. A gente foi negociando, né, João? Você está aqui de computador e assim, estava muito mal. Eu falei, como você, cara, você está conseguindo umas coisas de mim? Eu acho que foi um sucesso, você está arrasando, você está em tudo, você já tem necessidade de fazer diferente. O prototipo é um privilégio para você, o prototipo lá, e você precisa muito focar. Eu admiro, sabe? Eu admiro a ousadia, porque no final das contas eu aprendo também. Calma, pergunta boa, pergunta técnica, mas é boa, muito bom, cara. Pô, uma tradição. João, muito legal aqui ter sua apresentação, a gente acompanha desde o first class, né? É impressionante o quanto você tem crescido, é muito visível, bacana mesmo ver seu crescimento, é uma coisa que anima. O ambiente muda tudo. Muita salva de palmas, recebam agora João Guimarães. E aí, turma? Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Quero agradecer aqui, obrigado, seu. tá? Obrigado ao Gui, ao Joãozinho, ao Gustavo, ao Gessé, todos pelo convite. Obrigado a todo mundo que veio, né? Pô, muito legal receber todo mundo aqui, estou muito satisfeito, muito feliz. Poder trocar uma ideiazinha com vocês. E muito obrigado mesmo, tá? Gui, pô, cara, Gui é um cara muito especial, gosto demais dele. Gui é top, cara. Gui é diferente. Turma, não quero que seja uma palestra ou uma troca assim muito onerosa para vocês nessa noite, né? Vamos fazer um bate-papo legal. Eu quero que vocês a qualquer momento sintam-se à vontade para perguntar. Se quiserem interromper, não tem problema nenhum. Fico bem à vontade com interrupção. Não me atrapalha. Muitos rostinhos aqui queridos, né? Gente que eu gosto, gente que já está comigo há um tempo e que com certeza a gente vai tentar trazer para vocês algum conteúdo aqui de valor. Né, falar sobre marketing um pouquinho, falar sobre um pouquinho de estrutura, de resultado, como que a gente hoje faz na DU para trazer resultado de fato. Tem o passadorzinho, né? Aqui? Beleza. Passar aqui certinho para vocês terem uma visão, assim, de forma geral, de como que a gente hoje traz resultado para o nosso negócio. A gente tem uma equipe comercial aqui presente, né? Tem o Rafa, tem o Cris. Rafa e Cris, levantem a mãozinha aí.
sem pressão nenhuma para ninguém, tá? Ninguém precisa fechar negócio com eles aqui, mas vocês fiquem bem à vontade também, vai que queiram, né? Faço parte hoje do grupo de mentores do Flávio Augusto, assim como o João, já sei o pessoal aqui da SI também, que vocês conhecem, né? Sabem o quanto esse movimento empresarial está movimentando o mercado. Eu tenho também uma mentoria que faz parte lá, voltado para empresário, voltado para growth, para crescimento, para quem quiser daqui a pouco trocar alguma ideia sobre isso também depois, tá? A gente vai ficar longo tempo aí com vocês, então hoje que seja uma noite divertida, que seja uma noite bacana. E eu vou tentar até passar meio rápido muitas coisas aqui para que seja muito mais na troca do que no modelo palestra, tá? Tem bastante slide, mas a gente vai tentar ser o mais rápido possível. Não sei se daqui a pouco não quer, se apagar as luzes, apaga todas. Não tem só as da frente aqui? Tenta, porque daqui a pouco não sei se dá para enxergar muito bem. Tentem ver aí. Fica bom, né? Fica melhor. Você não precisa ficar me vendo, né? Não, tá. Por que não, cara? Só porque já me vê todo dia? Slide, né? Eu tô ali também. Turma, meu nome é João Brognoli, então, sou fundador da Du, tá? Já são 11 anos aí nessa jornada empreendedora. Vou voltar aqui para mostrar. Já são 11 anos na jornada empreendedora como Du, eu tenho 33. Antes disso também trabalhava empreendendo em uma empresa familiar, saí da empresa familiar para tocar meu próprio rumo e fundei a Du, né? Que hoje é uma agência 360, é um ecossistema de negócios, na verdade, já, que a gente atua tanto na parte de agência, quando a gente já fez algumas fusões, algumas aquisições, alguns outros tipos de negócio, entramos na área da educação. Estamos entrando com participação em outros tipos de negócios também, mas muito voltado para a nossa expertise de marketing para aplicar em outros negócios. Para a galera que está dentro do nosso ecossistema, a gente está crescendo nesse formato também. Então, acabou que o Grupo Du hoje, né, com quase 300 colaboradores, está sendo aí um negócio que está fomentando parcerias, está fomentando outros negócios, a gente está buscando crescer nos mais variados formatos, tá? Fomos agência do ano, como vocês viram ali no vídeo inicial, né? Agência do ano nos últimos 3 anos, 22, 23 e 24, pela RD Station. No ano de 2024, a gente venceu 3 prêmios de agência do ano, não foi um só. Então, são por 3 players diferentes. Um de social media, um de inbound, um de tráfego. Então, são 3 prêmios em 3 áreas diferentes que a gente venceu como a melhor do Brasil. Tenho a Brain, que é a minha mentoria, que faz parte da MLS, né? Que é o ecossistema do Flávio Augusto, do Caio e do Joel. Estudei em Harvard por um tempo também, por um período, né? O que, sinceramente, é bonito no LinkedIn, é legal no currículo, mas como conhecimento, o Brasil não perde em nada, tá? Eu acredito que a gente tem o conhecimento dentro de casa, que a gente costuma ter a síndrome de vira-lata, de achar que no Brasil nada presta, que nada funciona, e realmente muita coisa não funciona. Mas no lado educacional, empresarial, tudo a gente está muito bem servido, não aprendi nada lá que eu já não tivesse visto aqui. Já fui destaque na Forbes, entre outros players aí de mídia também. Para vocês conhecerem um pouquinho do nosso ecossistema, né? A gente atua hoje, a gente costuma falar que é uma agência 360 graus, para quem não conhece o que significa isso. É uma agência 360 porque de ponta a ponta, né? Desde que você abre um CNPJ ou até que apoie na abertura desse CNPJ para fazer marca, brand, manifesto de marca e tudo mais, até dar todo o giro em todas as estratégias que você está vendendo, a gente atua. Então, todo esse meio, seja qualquer coisa desse meio, que é tudo que vocês estão vendo aqui, planejamento e campanha, branding e criação de dashboard para acompanhamento de vendas, bot um WhatsApp agora que está muito em alta, né? Se fala muito sobre isso. Desenvolvimento do teu primeiro site, ou evolução do teu site, ou melhora no site atual, não precisa ser um site novo, mas como melhorar o site que já existe, fazer análise de mapa de calor, fazer toda uma análise de melhora de botão, conversão, clique, muitas coisas. Parte de Customer Experience, então, pô, vamos entender certinho como que o teu cliente hoje está sendo atendido por você mesmo, vamos fazer um cliente oculto, vamos entender tudo isso dentro do planejamento. Como fazer com que os teus resultados sejam melhores através do digital, mas não só digitalmente. Então, fazer esse trabalho de outbound, de entendimento do contexto geral do teu negócio, para gerar mais conversão, mais negócio. E aí os tradicionais que todo mundo costuma já conhecer, né? O trabalho de social media, a parte de SEO e conteúdo. SEO, para quem não conhece, é o tráfego orgânico, né? Então, através de conteúdo, atrair pessoas também sem investimento em mídia paga. Mídia paga, tráfego pago e ads, tanto em Meta quanto em outros players. Vocês vão ver aqui as nossas certificações em seguida. Inbound marketing, que é a questão de relacionamento com o cliente também através de conteúdo, mas se você já tem conhecimento sobre a estratégia de funil, né? Topo, meio e fundo de funil, como que você atrai o cliente, como que você nutre aquele cliente, para a partir do momento final ele está convertendo de alguma maneira. Toda a parte de CRM e integrações, então tanto em sites quanto em integrações, a parte de desenvolvimento a gente também tem interna. Então toda a parte de software house, foi assim que a Du foi fundada, inclusive, né, para saberem um pouquinho da história. Ela foi fundada como software house e não como agência, e aí ao longo dos anos foi se tornando agência. Então toda a parte de desenvolvimento também é interna, e branding offline também alguma coisinha. A gente não fala muito de off, mas também acaba atuando de alguma maneira aí. Esse é o nosso ecossistema como um todo, falando da parte de marketing, né? Deixando de lado a parte de educação e outros negócios.
E aí, dentro desses 11 anos, já foram mais de 500 milhões de pessoas impactadas, né, em redes sociais, entre nossos clientes e tudo mais das campanhas que a gente já fez. Mais de 20 premiações no mercado importantes, mais de 40 milhões gerenciados em tráfego pago no último ano e projetos web e e-commerce mais ou menos uns 400 desenvolvidos. Teria muito mais número para apresentar, obviamente, né, mas aqui são alguns números macro e eu vou trazer em seguida para vocês números de case de clientes de fato aplicados nos mais variados mercados, os mais variados estilos de case, que é muito legal. Por que essa apresentação aqui é bacana que vocês vão entender? Tem clientes de todos os tipos de mercado possível, não possível, né? Claro que não, mas de muitos tipos de mercado variados, 10, 12 tipos de mercados diferentes, com resultados completamente diferentes um do outro também, não só em número e quantidade, mas resultados, um é engajamento, outro é venda no e-commerce, outro é captação de lead, outro é aumento de base. Tem vários tipos de resultado que são possíveis, porque cada empresa tem uma necessidade, né? Cada empresa é de um mercado diferente, cada empresa tem uma necessidade. Agência do ano 3 vezes, como falei para vocês, e o nosso maior ativo a gente fala que são as pessoas. Por que são as pessoas? Porque é uma equipe premiada e certificada, né, com conhecimentos multidisciplinares. Isso que eu mais gosto do nosso negócio hoje. Desde a gestão até os colaboradores, todo mundo a gente tenta buscar com conhecimento multidisciplinar, assim como tem gente que é extremamente especialista numa área específica, né? A gente tem portas abertas em todos esses players aqui, o que é muito legal. Então, nós temos a certificação máxima de todos os players, no Pinterest, no TikTok, na VTEX, na Reday Station. Fui eleito também top 100 profissional digital nos últimos 3 anos. Na Meta, então, Meta é certificação internacional. Great Place to Work, Google Premier 2025, 2024, 2023, 2022, assim por diante. O que é o Google Premier? A gente vai falar depois, rapidinho. Mas, talvez, na minha opinião, é a principal certificação aqui. Significa que a gente está entre as 3% principais agências do Brasil hoje, entre resultado e receita gerenciada. Ganhamos agência do ano, um monte de coisa, tudo, mas se eu for realmente se analisar friamente, tem algumas coisas que são um pouco mais importantes. O Google ele não vai sair premiando assim, não faz tanto oba-oba com isso, mas essa eu acredito que seja a certificação mais importante de todas, porque realmente é um grupo muito seleto de agências que chegam nesse patamar aqui. LinkedIn Partners também, enfim, Google Analytics, temos todas as certificações e de desenvolvimento também, tanto para Android quanto para iOS e todas as outras que são necessárias, tá? Então, aqui entre os 3% melhores do Google, como eu falei, aqui eu vou ir passando mais rapidinho, a certificação pela Meta é internacionalmente, então a gente atua global, né? Dos nossos escritórios, para vocês saberem, para quem de repente deu quando viu que eu ia estar aqui, deu uma olhadinha, alguma coisa no Instagram, a gente abriu recentemente em Orlando, então a gente recém botou os pezinhos lá nos Estados Unidos, já está com bons clientes rodando lá, já está com uma atuação muito forte, a gente está muito satisfeito com o movimento, tanto em Orlando quanto em Miami a gente fez, faz quantos dias? 10 dias, né? 10 dias nós estava lá, a gente fez um evento em Orlando, fez um evento em Miami, temos escritório em São Paulo, temos escritório em Caxias do Sul, físicos. A gente tem aqui uma unidade de Maringá, né, que é o Rafael responsável. Temos um cantinho lá em Florianópolis também. A gente tem alguns escritórios espalhados das unidades que em algum momento a gente fez ou fusão ou aquisição também. Então acaba sendo um time espalhado em 17 estados no Brasil e 4 países que atuam hoje com a gente, né, em colaboradores e estrutura. Agência Diamond, ganhamos prêmios também na ABCom, como a melhor agência de performance, entre profissionais que ganharam, ganhamos profissional de marketing digital, ganhei empreendedor do ano 2 vezes, top 100 profissional digital várias vezes aí também. Um prêmio Conecta, que foi ano passado também em Portugal, reconhecendo a gente como empreendedor na área de marketing na Europa, mas aqui no Brasil. Algumas premiações eu não vou ficar entrando em detalhe, mas tem um monte de coisinha aí. E alguns clientes que a gente atua, né? Porque também não adianta ter tudo isso aí e não ter carteira de cliente dentro de casa, né? Tem que ter uns clientinhos aí também que são importantes. Então hoje a gente traz resultado para Porsche, GWM, Mercedes. A gente costuma colocar aqui nos slides os clientes que são um pouco mais reconhecidos por todo mundo, né? Em marcas que as pessoas conhecem. Tenho certeza que vocês conhecem várias que estão aqui, mas são em torno de 200 e poucos clientes hoje na carteira, atendidos por esse grande ecossistema com quase 300 pessoas e todos eles sendo tratados de uma maneira igual, digamos assim, né? Obviamente, existem clientes que têm uma equipe quase que exclusiva para eles, mas quando a gente fala que é de igual, é aquele trabalho que vocês viram lá no início do 360, do planejamento, da compreensão do negócio, quais são suas dores, quais as dificuldades, quantas agências tu já contratou, quanto que tu já investiu de verba, quanto isso, quanto aquilo, aquele entendimento do teu negócio, todos eles têm. Todos os nossos clientes passam pelo mesmo processo de onboarding, pelo mesmo processo de entendimento, e é claro, aí precificação e tudo mais varia de acordo com o escopo, de acordo com o trabalho, de acordo com aquilo que a gente fechar, e o entendimento disso é muito claro. Mas, tanto as grandes marcas, aquilo que acontece com elas pode acontecer com qualquer tipo de negócio, seja você uma grande marca ou não, a gente consegue trazer resultado. Tanto que os resultados que eu vou mostrar de case para vocês não necessariamente são relacionados apenas aos grandes players, tá?
E nada disso, como eu até já antecipei brevemente aqui, nada do que eu falei aqui, as premiações, certificações, estrutura, Estados Unidos, atender Porsche, atender grandes players, vai mudar se a gente não solucionar a dor de vocês. É muito claro que a gente precisa, de alguma maneira, solucionar a dor. Pô, qual que é a dor? O que que a gente costuma ouvir? Ah, o cara do atendimento da agência não me retorna rápido. O tráfego eu estou botando dinheiro não me traz retorno. No inbound escreveram, mandaram o e-mail errado. É o texto que não sei o quê. É o designer que demora. No grupo do WhatsApp não me atendem. A gente ouve muitas coisas todos os dias e a gente recebe muita necessidade de proposta justamente por esse excesso de necessidades que o mercado tem. É isso que a gente, aos pouquinhos, ninguém é perfeito, né? Mas aos poucos a gente está tentando sanar. Não, pô, a gente comete erros? Claro que sim, gente. Meu time vai dizer que não, né? O Rafael e o Cris, são os vendedores, vão dizer que não, mas eu tô falando para vocês aqui que sim. Sem erros dele. Mas é claro que alguma coisa acontece e um pouquinho fora da rota. Só que o que eu costumo dizer? Que qual que é a empresa que mais tem sucesso, né? E hoje, detalhe, a gente teve reunião entre todo mundo também, para vocês terem noção, a gente teve uma reunião para tentar entender o porquê que as coisas estavam dando certo, e não o contrário. Poxa, mas por que os últimos dois, a gente até conversou, né? Eu conheço os meninos aqui de Maringá também. A gente até conversou esses dias e eu falei para vocês, pô, cara, nós não tivemos churn nenhum em abril. Lembra? Eu falei contigo, né? Ele falou, pô, cara, como é que conseguiu, né? Em maio meio que não foi zero, mas também não teve quase nenhum cancelamento. E aí eu chamei a Monique, a nossa gestora geral, e falei, pô, Monique, legal, parabéns. Mas tu sabe por quê? Porque numa agência você sabe, gente, não é comum tu não ter nenhum cancelamento de contas em zero, ainda mais com 200 clientes, né? Vocês também atendem volume, vocês sabem, cara, não é comum. Eu perguntei para ela, cara, legal, a gente sempre corre atrás quando talvez tenha bastante. Pô, teve 8 cancelamentos, 10 cancelamentos. Cara, vamos tentar entender. A gente tem que melhorar alguma coisa. Só que quando tá tudo certo, tu também tem que se reunir e tentar entender. Não, por que deu certo? A gente sabe por que deu certo. Nós temos que tentar caçar o que deu certo. E a gente chegou numa conclusão que simplesmente a gente está conseguindo entender desde o início a dor do cliente e aplicar muito rápido. Mas mais do que isso, assumindo erros, como eu falei, cara, a gente erra, todo mundo erra. Eu acho que a empresa que mais vai ter sucesso daqui para frente, com a velocidade de informação que se tem hoje no mercado, é a que erra rápido, mas corrige rápido. E a gente entendeu que é isso, né, Monique? Cara, tudo que aconteceu de errado, em algum momento, foi uma verba colocada, daqui a pouco, pô, não tava, a conversão do tráfego não estava tão boa. Cara, tu analisou rápido, tu corrige rápido. Como que tu corrige rápido? Com dados. E aí tem mais uma pessoa aqui que é o Valber, que não me deixa mentir. O Valber é especialista em BI, em dados, em várias coisas. Cara, tu tendo dados, e todas as empresas têm que ter dados, a gente fala que dados são seus melhores amigos, porque sem dados tu não consegue tomar decisão. E tomando decisão baseada em dados, tu não erra nunca, né? Feliz ou infelizmente, a inteligência artificial está aí para dar uma assessoria, dar um apoio na velocidade da exposição desses dados. E a gente tem hoje uma BU só de inteligência artificial, só de BI dentro do negócio, justamente para apoiar nessa velocidade. Porque na velocidade se torna muito fácil de tomar decisão, de errar rápido, tu pode errar rápido, tu pode testar rápido, então, para não usar a palavra errar. Tu testa alguma coisa rápido, mas tu tem que corrigir rápido também a rota. Pô, começou a dar certo para a esquerda, para a direita não tanto, vem para cá. O contrário é melhor, né? Então, a gente busca solucionar a dor do cliente. Eu estou trazendo tendências baseadas em resultados para vocês. Então, a gente conseguiu elencar ao longo desse último período, né, essa palestra aqui, que não é bem uma palestra, mas enfim, é uma apresentação. A gente conseguiu elencar 5 tendências que a gente acredita que, cara, vamos entender o porquê que as coisas estão dando certo, vamos entender o porquê os resultados estão dando certo e vamos tentar quantificar eles como uma tendência, não simplesmente como, deu certo porque deu certo, pô, a Porsche deu certo porque a marca é boa. Não é assim. A Porsche tem... Imagine, gente, se a Porsche não tem dificuldade de vender no e-commerce, é muito mais difícil vender um Porsche que uma camiseta. Concorda? Sim. Concorda ou não concorda? Sim. Sim. Vocês estão cansados, gente? Vocês estão com fome? Eles estão com fome. Faz uma comida para eles que eles estão com fome, eles não estão concordando comigo. Baseado em resultado, galera. Então, por exemplo, vamos trazer a primeira tendência. Uma tendência que a gente trouxe, agora é a parte aula da palestra, que não é palestra, que é a apresentação, tá? Para vocês anotarem, para vocês não esquecerem. Tendência número 1 de marketing, fale com o seu público. Vai dizer, pô, João, isso é tão óbvio, né? É tão óbvio, mas a maioria não consegue fazer. É tão óbvio, mas o que está sendo feito hoje é só postar na rede social, esperando que o público venha. Pô, conversa com o público, cara. O que você pensa que ele quer é diferente do que ele quer de verdade. Isso aqui é uma dor que a gente notou e que a gente cada vez mais aplica. A gente tem uma mania de simplesmente achar que o cliente tem a dificuldade tal e a gente vai aplicar dessa maneira, quando na verdade o problema dele é completamente diferente. Ou a maneira de solucionar o problema dele é diferente. Então conversa com o público. Muitas vezes o público não é nem o cliente, porque tem cliente, cara. Esse caso aqui, eu vou mostrar para vocês,
É da TAM, a TAM Aviação Executiva, não é a Latam, tá? A TAM de jatos, aviação executiva. Eles vendem jato para artista, para um monte de gente. Eles não falam com as pessoas, eles querem vender o jato deles. E tá tudo certo, cada um no seu lugar, cada um no seu quadradinho, né? Eles querem, pô, gente, vocês têm que vender jato. Aí tu chega por uma agência e fala, cara, tem que vender jato no digital. Tu pensa, cara, pelo amor de Deus, como é que o cara que paga, sei lá, às vezes 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50, infinitos milhões em um jato vai comprar por uma rede social? É uma tarefa difícil, vocês concordam que é uma tarefa difícil? Sim. O high ticket no digital é muito complicado. O high ticket é muito complicado. Mas a gente entendeu que existia um público específico que não necessariamente na rede social, mas no celular consegue comprar. A gente entendeu que a falta de posicionamento sem conversão, a dor, né, no caso, era a falta de posicionamento sem conversões e relacionamento com o público certo. Que público vocês acreditam que compra? Talvez não um mega jato, não aquele do Flávio Augusto lá. Aquele lá é mais raro, não o do cara da CIMED. Mas os pequenos aviões para propriedades, para dar a volta ali de uma cidade para outra dentro do mesmo estado. Os pequenos aviões, quem compra muito? O mercado do agro. O mercado do agro compra muito. O mercado do agro, o dono, o cara que tem o dinheiro, ou a filha do cara, o filho do cara que tem o dinheiro para colocar num avião do agronegócio, tá na rede social? O cara do agro não tá. Ele não tá lá no Instagram vendo que a Virgínia se separou, vendo que não sei o que, ele não tá. Que o Neymar foi expulso. Ele não tá lá vendo essas coisas. Mas ele tá em algum canal. E a partir do momento que a gente tem o contato dessas pessoas que estão em algum canal, o que, que seria a tendência de falar com o público certo? Fala onde ele tá. Tu tem que conversar com o cara onde ele tá. Tu não tem que esperar e ficar botando dinheiro em tráfego, esperando que algum dia no Google ele entre, procure e encontre. Esse cara tem que ser impactado, porque eles têm dinheiro, não tem? Quem trabalha com investimento, pessoal que trabalha com investimento. Cara, a galera do agro tem grana sobrando assim, ó, a dar com pau, né? Então eles têm muito dinheiro sobrando de alguma... Claro, né, gente? Não vamos generalizar. Mas tem muito dinheiro sobrando de alguma maneira, os que têm, têm mesmo, só que eles não querem ir comprar. Eles querem que tu oferte para eles e eles simplesmente, sei lá, num domingo de noite, alguma coisa, ou aqui, estão aqui e falam, pô, o cara me trouxe um avião aqui, cara, faz sentido pro meu negócio, vou trocar o meu. E eles compram, é assim que funciona, e paga e tá tudo certo. Então o plano de comunicação foi muito claro. A gente criou no WhatsApp mesmo uma campanha no qual mandava para eles com uma certa frequência, cria comunidade, só a galera do agro e assim por diante no WhatsApp. Não precisou de rede social para isso. Não precisou de e-mail marketing para isso, não precisou de nada do 360 maravilhoso do marketing que as agências costumam fazer. Pô, fala com os caras no WhatsApp, eles já estão lá, já tem contato dos caras. Faz a oferta certa no WhatsApp pensando nele, cara, fulano, tu que é aí da cidade tal, que tem que sempre ir para tal, tem tantas propriedades, tantos hectares, cara, isso aqui é para ti. Só claro, automatizado, né? Então tu entende a base, faz uma leitura através de dados e dispara para as pessoas certas. Em um mês só, tá? Isso aqui é um mês, eles nunca tinham vendido nada online. Nunca. Anos e anos e anos. Em um mês, 3 aeronaves vendidas através dessa estratégia e outras 4 em negociação. No primeiro mês de trabalho. Entendendo a dor do cara. Não adianta tocar dinheiro e tráfego. Vai pelo outro caminho. E aí vendeu. Aí vocês devem imaginar que 3 aeronaves vendidas já pagou o nosso trabalho por sei lá quanto tempo, né? Tendência número 2. Foco em performance e relacionamento. Marketing digital integrado com foco em performance e relacionamento. Aqui é a Porsche mesmo, tá? Qual que era a dor? Desafio de posicionar a marca como referência digital. Por quê? Porque é muito fácil tu vender um carrinho ou os BID. Quem está recebendo anúncio da BID? Provavelmente todo mundo, né? Eles estão botando um dinheiro astronômico em anúncio, um monte de coisa. Cara, Porsche tu não vê todo dia, né? Por quê? Porque assusta. Assusta uma boa maioria do público. Não que é inacessível comprar, mas naturalmente assusta uma maioria. Galera, olha o anúncio do Porsche, tu pensa duas coisas. Primeiro, cara, se eu quiser realmente comprar um Porsche, eu vou ir comprar um Porsche, eu vou na loja, né? O cara não vai, eu não vou mandar um WhatsApp para Porsche, a Porsche vai me responder. Ou seja, o posicionamento digital deles era fraco. Eles não eram referência no digital, porque as pessoas têm receio de se relacionar com a marca. É muito legal seguir, é muito legal ver, é muito bacana. Mas tu tem receio de dar o passo. Por mais que tu tenha grana, não é o problema do comprar. Tu tem receio de dar o passo. Relacionamento. Relacionamento no digital era o problema da marca. E a gente unificou a estratégia digital como um todo, com fluxo de e-mail, landing page, ação de conversão e engajamento. Por quê? Porque quando eles recebem, quando você receber um e-mail, quando você receber um fluxo, alguma coisa, tu vê uma LP da Porsche te convidando para ir na loja, te convidando para conhecer a oferta, várias outras coisas que não só aquele post da roda do carro, aqueles posts mais sóbrios, diferentes, aqueles que dão até um ar assim de mistério, estava sendo um problema. Então, cara, a partir do momento que tu recebe um e-mail da Porsche, tu falou, pô, eles estão falando comigo, tu recebe um WhatsApp automatizado, tu recebe não sei o quê, tu recebe várias outras
campanhas 360, que não só aquele post que dá uma assustada, que é meio misterioso, que, opa, faz parecer que o produto é uma fortuna, tu começa a se relacionar com a marca de alguma maneira. Tu começa, ó, olha aí, ó, eles estão falando comigo, então eu também posso falar com eles. E através disso teve um aumento de 72% da receita mensal deles no digital. Esse número tem uma conversão de 1.251% a mais de visitantes do que se tinha através desse tipo de ação. 10,88 desses 1.000, então, sei lá, 125% dos leads que vieram eram qualificados e 51% dos 125% a total teve de conversão, de gente que conversou, marcou, foi lá, comprou e veio 100% do digital, seja por e-mail marketing, seja por WhatsApp, seja por conteúdo, seja por texto, seja por relacionamento. Não necessariamente rede social. A gente tem que desvencilhar da nossa cabeça que marketing é rede social e tráfego, tá? Tem que tirar da cabeça. É muito mais coisa. E principalmente é relacionamento. É isso que eu estou trazendo aqui. Por isso que eu falei antes que o nosso negócio hoje ele é um ecossistema. Ele é muito mais do que apenas vamos fazer apenas o marketing como um todo 360. Não, porque o cara quer, de alguma maneira, o 360, mas ele quer se relacionar comigo na mentoria também. Ele quer que eu tenha participação no negócio dele como conselheiro de marketing. Ele quer que não só eu, mas o meu time também dê treinamento pro time dele. Então, pô, é treinamento de vendas. Teu time de vendas está conectado com marketing ou não está? Muitas vezes está, muitas vezes não está. Se não tiver, a gente treina. A gente te ajuda a organizar. E aí você está dentro do ecossistema, aí tu conhece um outro cara que não necessariamente da Du, mas é alguma agência que também está fazendo parte do nosso ecossistema, pode estar te apoiando, pode estar te ajudando a construir, a gente mesmo indica. Cara, pro teu negócio tem um cara lá que é especialista. O negócio de clínica, cara, os meninos são especialistas em clínica. E assim por diante, entenderam? Então, tudo isso é relacionamento, ações de relacionamento. Tendência número 3, marketing de personalização em escala. Que isso é a comunicação a partir de dores reais. Qual que era a dor essa aqui é a Aline Sampaio, tá? Se vocês verem no Instagram, ela é não é influência, porque ela não é influência, mas ela tem um altíssimo nível. Quantas pessoas ela tem hoje? 400 mil, né? 400 mil seguidores. Só que muitos desses seguidores vêm porque ela tem um devocional. Ela tem um devocional no Spotify que chega a atingir 1 milhão, 2 milhões de ouvintes num dia. No diazinho lá, ela fala lá por 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Todo diazinho lá, uma pílulazinha do devocional dela. Como se fosse o Café com Deus Pai, ela tem o dela também. Atinge ali 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de pessoas, às vezes, nesse devocional. Então ela tem muito seguidor a partir disso. Não necessariamente seguidor é comprador. Então ela tem uma autoridade em determinado mercado, mas não na área de suplementação, que é a área que ela atua, né? Qual que era a dor? O impacto comercial limitado. Por quê? Porque ela tinha aqueles clientes e pontos, só que ela tinha um volume muito grande de seguidores, um volume muito grande de pessoas, uma comunidade enorme em volta dela, mas que não comprava o produto. Por quê? Porque estavam seguindo ela para ver aquela coisa específica dela, que era a parte devocional, era a parte que ela falava de, enfim, das questões religiosas dela e não compravam o produto. Então ela tinha essa sensação de, cara, eu tenho tanta gente na minha comunidade, eles não estão comprando meu produto e a gente precisa criar alguma coisa diferente para isso. E a gente criou para ela. O que isso foi um plano comercial e conteúdo de conversão. O que a gente precisava? Criar uma campanha específica, porque com Black Friday não funcionava, as tradicionais não funcionavam, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, todas as outras campanhas naturais não funcionavam, a gente criou um só para ela. Foi Personalize Day. Pô, criamos um negócio só para ela, um dia só para ela. Sim, por quê? Porque em live ela ia muito bem. Por quê? Porque ela tem muitos seguidores, o seguidor é fiel e está numa expectativa de que venha algum tipo de conteúdo. Então, muito mais do que tráfego que impactava, só que o tráfego era o que? Era a fotinho dela, que nem vocês estão vendo no fundo, ela com produto, que nem no slide anterior aqui, ela com produto, ela com produto. Então, no tráfego não impactava todo o público. Agora, quando ela abriu uma live, e era live dentro da casa dela, lá na pegada que a Virgínia fazia, vocês já devem ter visto em algum momento que ela fez alguma live, né? Todo mundo já deve ter visto algum corte de alguma coisa. Essa pegada de fazer em casa, de estar com a família junto, de estar com a equipe, celebrando, faz o devocional junto, ela fazia, né, as orações dela no meio do caminho, e estava tudo certo. Foi um plano comercial que foi feito e criou o Personalize Day, que é para ser anual, mas ela está querendo já fazer sazonal de outras maneiras. Por quê? Ela até então vendia no e-commerce, no máximo tinha batido 200 mil reais em um mês. E no Personalize Day sozinho fez 1 milhão de vendas pela primeira vez. Em um único mês, um turning point no calendário da marca, agora vai virar calendário, vai virar agenda. Por que igreja dá certo, por que futebol dá certo? Porque tem agenda, né? A agenda funciona pra caramba. Pô, tu sabe que tem futebol toda quarta, todo domingo, todo sábado, tem Libertadores, tem não sei o que, tem não sei o que. A igreja é a mesma coisa, tem missa 3, 4, 5, 6 vezes por semana. Ela criou a agenda, agora ela tem uma agenda com a turma dela. Além do devocional que é todo dia, além do não sei o que, o Personalize Day vai vir com mais frequência também. Seja com esse nome, seja com outro nome. Por quê? Porque live funciona para ela, que o público quer ver. É o entendimento de novo do que? Relacionamento. E aí a gente chamava a galera para live como? Somente, venham para live? Não. Tecnologia, mensageria,
WhatsApp, e-mail marketing, conteúdo, vai lembrando, falta um dia, falta meio-dia, falta não sei o quê, vem para live, vamos lá, vai chamando, manda o WhatsApp de novo. É relacionamento completo, de novo, não é só um post em rede social, é muito mais coisa. Consegue compreender? Estão gostando, gente? Sim ou não? Sim. Tá legal? Beleza. Tendência número 4, estratégia full funnel, foco em personalização e ativação multicanal. Cara, multicanalidade cada vez também é mais importante. Tudo que eu falei para vocês agora tem relação multicanal. Tem relação com vários players, vários negócios. Então não é só, vamos utilizar a rede social, vamos utilizar o e-mail marketing, vamos utilizar o tráfego. Não, tudo é multicanalidade. Tu tem que buscar o cara de diversas maneiras. Hoje é muito difícil conseguir atrair a atenção da pessoa através de um canal único, de um investimento único. Tem que ser múltiplo, né? Qual que era a dor dessa empresa aqui, que é a Activity, tá? Quem conhece a Activity? É uma gigante da tecnologia, né? Posicionar a marca e soluções para o segmento no B2B, gerando demanda qualificada desde o lançamento. O que se faz? Se implementa uma estratégia full funnel com foco em personalização e performance. Ou seja, qual que era o problema deles com o B2B? Eles têm multiprodutos, têm multicanais e têm multitipos de clientes. É que nem como se eles tivessem um sistema só para clínicas, um só para gestão financeira, um só... É que nem a TOTOS. Mais ou menos a mesma ideia. Foi criado que não se tinha landing page dedicada para cada solução, otimizadas as páginas já existentes de cada solução, realizados disparos segmentados tanto de e-mail e ativações de fundo de funil para reforçar esse portfólio múltiplo que eles têm e atrair leads qualificados por solução. Atraindo por solução, tu conversa com a galera daquela solução específica sempre. Tu não fica vendendo a empresa, tu vende a solução. Tu vende a solução específica para aquele mercado. Para o mercado da saúde, para o mercado do agro, para o mercado não sei o quê, todas as soluções que eles têm traduzidas numa única página como, cara, a gente atende isso aqui, esse é o teu problema, é aqui que a gente vai tratar contigo. Tá bom? Tratando dessa maneira, o resultado foi mais de 17 mil conversões, cara, para o B2B, para uma empresa de tecnologia gigante, alto pra caramba. Esse número é enorme, é difícil de chegar. 1086, desses 1086 oportunidades, pouco menos de 10%, oportunidades geradas com performance real. Em 5 meses, foram mais de 588 mil visitas, que gerou essas 17.000 conversões, as 1086 oportunidades. As mídias pagas representaram 64% desse tráfego e 53% de oportunidade. Então ali realmente botou bastante tráfego para o público direto para gerar essas conversões. A taxa de conversão de leads em oportunidades foi 6,20%, comprovando a eficácia da jornada. Costuma ser 1%, né? 1,5%, se fala muito em 1,5%, entre 0,5% e 1,5% até 2%, de repente, de muito sucesso em taxa de conversão de fato, que chegou a 6,20%, então é uma taxa relativamente alta, tá? No mercado B2B ainda é cada vez mais difícil. Tendência 5, performance e branding misturados, tá? Aqui é da Hypera Pharma. Hypera Pharma é a farmacêutica do Engov, Benegrip, Mantecorp, Neosaldina, Biotônico Fontoura, entre outros. Então todo mundo conhece essas marcas. É a Hypera Pharma, tá? A dor era conversões no e-commerce da marca a fim de aumentar a receita mensalmente. Trabalhamos campanhas institucionais, always on e ofertas sazonais. Então a gente ficou trabalhando dentro dos produtos da marca com campanhas sazonais, fazendo com que sempre a pessoa visse algo diferente, toda semana, com sazonalidade. Então tu está sempre recebendo inovação. Nem e-commerce, gente, só funciona hoje. Se tu ficar sempre com a mesma campanha, com a mesma coisa, uma hora a pessoa para de olhar, ela para de achar legal. Pega uma reserva da vida que vende pra caramba. Por mais que o produto meio que é sempre o mesmo, parece que tu está sempre vendo uma coisa diferente. Eles trazem muito conteúdo diferenciado. E a gente tentou buscar essa sazonalidade nesse momento. Ofertas sazonais em plataformas pagas com o intuito de apresentar a marca para novas pessoas e convertê-las em clientes, além da ativação de campanha de remarketing para recuperação de usuários que já conhecem a marca. Isso é muito importante, porque o cara compra uma vez um Mantecorp, como é o que estava ali atrás antes, e beleza, tu comprou, mas tu nunca mais foi atrás, entendeu? Tu nunca vai, comprei, mas daí quando eu for na farmácia eu vou repensar, quando eu for não sei o quê. E aí a gente é assim, o ser humano é assim, a gente vai empurrando. Então, cara, bota remarketing em cima, faz um carrinho de compra facilitado, que é o trabalho de CRO, entende como facilitar o e-commerce para que seja o mais rápido possível, e aí se tem um resultado aí. O resultado foi um crescimento de 407% no ROAS, né, nesse resultado aqui de janeiro a abril, comparado com o mesmo período de 2024, apenas trabalhando com Meta Ads, pegando toda a base deles, né, trazendo clientes novos, teve um aumento aí de mais de 400% nesse resultado em específico. Aí aqui eu trago alguns sem o case todo descrito, as tendências eram aquelas ali que eu trouxe, agora só para vocês verem mais uns rapidinho, para entenderem que qualquer mercado dá para ter qualquer tipo de resultado com marketing digital, com esse modelo de 360 de ecossistema, tá? Que é a Natália Beauty, quem conhece a Natália Beauty? Que cobra R$ 12.500 para fazer a sobrancelha,
Todo mundo deve ter ouvido isso aí em algum momento, né? Maravilha. A gente atende ela, né? Teve um aumento de 7.000% na busca dos serviços delas, apenas com tráfego pago e conteúdo, ampliando o público comprador para mais de 1.000%. Então, porque não é só ela que atende, né? Os 12.500 lá, enfim, acaba sendo uma excelente estratégia de marketing de valor para ela, mas de fato a grande questão aqui é as clínicas, né? Não necessariamente o atendimento dela, o atendimento das clínicas, de todas as pessoas das clínicas. Um aumento de 7.000% na busca de serviços. É muito representativo para o negócio. Que a gente tem a Neo Incorporações também, que é um cliente nosso, mais de 42 milhões de vendas geradas por uma incorporadora, aplicação de funil de inbound em apenas 38 imóveis. Eles são uma construtora, só para vocês entenderem, esse case aqui é fantástico, tá? Eles são uma incorporadora lá do sul do Brasil, que eles fazem condomínio fechado com casa pronta. Então tem 5, 6 modelos de casa lá. Esse condomínio específico, 38 imóveis, tá? Então um ticket médio aí de 1 milhão mais ou menos, 1 milhão e pouquinho. Foram gerados 3.000 leads interessados em pré-venda, antes de começar a construir. 3.000 leads interessados, esgotou o empreendimento ali mais ou menos um dia, 2 dias, 3 dias, não deve ter dado mais do que uma semana, com esses 3.000. Ah, João, pô, maravilhoso. Gente, assim, ó, como eu falei, honestidade total com vocês. Existiu uma demanda reprimida, foi o primeiro condomínio da cidade. Foi o primeiro condomínio da cidade, então existiu uma demanda reprimida. Foram vendidos os 38 imóveis por venda direta, sem necessidade de consultoria imobiliária, sem necessidade do corretor. Então, os 6% famosos que eles pagariam, o corretor não precisou, fazendo investimento só de 15 mil reais em tráfego. Os 6% dos 42 aqui, me ajudem aí, mas daria em torno de 1.800.000, não, até mais. 2 milhões e alguma coisa, 2.600.000, 2.800 mais ou menos, que eles pouparam por não ter corretor envolvido, gastando 15 mil reais em tráfego, fazendo a venda direta. Mas qual que é o grande ponto aqui? Tem 3.000 interessados. Realmente qualificados, se eu não me engano, eram uns 250 para vender 38. O que gera neles? Já o entendimento da necessidade de fazer mais imóveis. Eles já estão fazendo com 72, já estão preparando o próximo. E estão tudo vendido. 100%. Só com o digital. Esse case que é uma maravilha. Esse aqui, brinca, me ligou agora há pouco, inclusive, estava com o Cris lá. Me ligou agora há pouco, esse aqui, que nem diz o Cris, ele se esconde para dar risada, porque realmente foi um sucesso total. Ele encontrou a galinha dos ovos dele no marketing para vender imóvel com uma demanda reprimida e tem todos os leads na mão para fazer o que ele quiser. Se esconde para dar risada. Sensinet, empresa de tecnologia, aumento de base de leads em 510%, apenas com a ferramenta da RD Station, milhares de conversões, milhões de faturamento. Aqui a gente não pode abrir números de alguns clientes, tá? Mas 510% no aumento de base de leads. Empresa de tecnologia de comunicação via satélite. Um negócio nada a ver com nada, que não é um negócio de dia a dia, mas que, poxa, teve um aumento de base de leads e milhões de faturamento com estratégia inbound através da RD Station. Vivix, indústria de vidros. Vidro, que nem tem vidro, os caras fazem vidros planos. E a estratégia deles era, aniversário da empresa, se não me engano, de 30 anos, eles queriam muito um vídeo com muita visualização no YouTube, esse era o marco deles. Fizemos o vídeo desde a parte de captação, de edição, filmagem, toda a equipe, drone, faz tudo lá no Recife, da produção até a divulgação, o time registrou um número fantástico, 1.700.000 views de uma indústria de vidros. Ou seja, vocês estão vendo campanha de engajamento no YouTube, viram campanha de base de leads para uma empresa de tecnologia, vendas diretas para uma empresa de construção civil, aumento de serviço para uma empresa de estética, de saúde. Agora, aqui é uma empresa de serviço financeiro que a gente não pode falar também, por questão de NDA, né? 35 milhões em vendas, é uma empresa de leilão, tá? Leilão. A meta deles, eles investiam em torno de 300 mil reais entre agência e... Não é tão caro assim a agência, tá, gente? Mas tinha bastante tráfego, bastante coisa. Não se preocupe. 300 mil reais por mês, mais ou menos, então a meta deles era 3 milhões e 600. Eles falaram, João, se der 0 a 0, tá tudo bem. A gente vai botar 300 mil por mês, a gente precisa de 360 mil, de 3 milhões e 600 no final do ano, beleza? Beleza. Deu 35. Esses também se escondem para dar risada. Porque aqui esse resultado é dinheiro limpo mesmo. Com estratégia de inbound, SEO e ads, a empresa se tornou reconhecida no mercado com novos clientes. Então a grande dificuldade que eles tinham era, pô, leilão é pouco complicado, né? Até consórcio muitas vezes passa um pouquinho por algumas necessidades de explicação do que é o serviço de fato. Mas leilão a galera acha que ou é produto com problema, ou é resto de traficante, é alguma coisa que alguém não pagou. É isso que a turma acha, a galera acha que é isso. Na verdade não é, muitas vezes são produtos de uma empresa, pô, a empresa fechou, vai ter que entregar todos os carros, todas as coisas, é muito normal que isso aconteça. 35 milhões em vendas para eles, tá?
Então, leilão, caso de vendas, caso de educação. Aqui é um outro caso de também uma empresa do setor moveleiro, um e-commerce do setor moveleiro, a própria indústria, fazendo uma venda aqui de 2,5 milhões recuperados de carrinho abandonado, que não é a venda do e-commerce, que é a recuperação de carrinho abandonado. Outra estratégia completamente diferente. É você ir lá e dizer, eu quero comprar essa cadeira aqui, e aí tá, tu bota lá, mas aí alguém te ligou, o filho chamou, não sei o que lá, tá, tudo bem, depois eu vejo. Cara, a gente nunca mais volta, né? A gente nunca mais volta. Então, carrinho abandonado nada mais é do que isso. Pessoas que queriam alguma coisa, mas não compraram. E aí, com estratégia só de inbound, de conversar, de se relacionar com os clientes, dizer, poxa, fulano, volta aqui, pega um cupom de 5%, vem comprar tua cadeira, vem não sei o quê. 2,5 milhões injetados no caixa, que estavam abandonados, que estavam esquecidos e que a gente conseguiu fazer de venda só nessa estratégia. Deixando de lado a estratégia de venda, de fato, né? Que é carrinho abandonado. E aí, turma, meio que é isso, né? Então, trazer uma série de tipos de cases, vocês viram todos os tipos de indústria possíveis, vocês viram todos os tipos de resultado possível, vocês viram um monte de coisa, contei um monte de história aqui. Convido vocês agora a fazer um momento de Q&A aqui, né, Gui? Tem um tempinho bom aí, né? Não tem problema nenhum. Eu tenho a noite toda, vocês que sabem. Eu fico aqui até quarta, então vocês têm umas 38 horas. Então tá. Pensei que era até quarta de manhã. Aí a gente está aberto aí a fazer um Q&A. Se vocês tiverem alguma dúvida, levantem a mão, fiquem à vontade. Estou aqui para esclarecer. E muito obrigado por vocês terem despendido um tempo para vir aqui nos receber. Obrigado novamente ao Gui, à SI aí pelo carinho de nos convidar para estar aqui. Foi uma honra, foi um prazer. Muito obrigado, gente. Eu estou aberto. Estou aberto a dúvidas aí, turma. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí, a gente vai gerenciando aí, o Gui vai organizando. Com certeza vai digital. Ou dá para melhorar, né? Dá para melhorar sempre. Dá para melhorar sempre. Manda, meu irmão. Você falou assim que vocês trabalham em questão de ecossistema, né? É. Queria que você falasse um pouco desse no mercado de trabalho, no mercado imobiliário. Eu queria entender melhor o que seria para o mercado imobiliário esse ecossistema. Legal. Cara, vamos lá. Tem 2 pontos, né? Então, que nem eu comentei, existe toda a parte de marketing, toda a parte de agência, tudo isso que, cara, é o nosso serviço, é o nosso trabalho. Não precisa. Nosso serviço, nosso trabalho, tudo que a gente atua como um todo. Agora, a gente tem a área de educação. Então, seja na parte de mentoria, eu sei que vocês participam, né? Vocês participam acho que com o João, a gente tem também lá na MLS, e assim por diante, vários outros negócios que a gente tem participação e que a gente, de alguma maneira, apoia, suporta e faz muitas vezes. Cara, nós vamos fazer o marketing e aí, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma participação no teu negócio, não do resultado como agência somente, não, é da empresa como um todo, não do resultado da agência, nesses casos do ecossistema, tá? Cara, a gente entra junto na tua empresa, a gente faz parte do conselho, do marketing, de um monte de coisa, e atua fortemente ali para fazer acontecer. Outro está dentro da nossa na área de educação, então, pô, entra junto na mentoria e, cara, a gente realmente aproxima, de alguma maneira, todos os mentorados, todas as pessoas que estão junto, para fazer dar certo ali o negócio e entender, cara, tu é do mercado imobiliário, tem outro cara ali que eu te apresentei, ele está junto lá com a gente. Aquele ali, tudo que eu quiser vender, ele vai comprar, porque ele está muito feliz, né, com o resultado que a gente tem trazido para ele. Então, pô, aproxima do cara, não sei se tu constrói, se tu vende, ou enfim, qual que é o teu esquema, mas tem pessoas lá que são investimentos no mercado imobiliário, são investidores no mercado imobiliário. Tem um monte de gente dos mais variados negócios. Então, a mentoria em si, a parte de educação do nosso ecossistema, é voltado para um contexto geral, não é voltado para agências ou para algo específico, é para crescimento como um todo. Mesmo, né? E aí, fazer parte do ecossistema, justamente, a gente tenta conectar pontos. Não necessariamente eu, João, vou ter a participação nesses pontos. Pode ser que seja mais interessante conectar com os meninos da Voo ali que estão lá comigo também. Seja mais interessante lá com o Val, seja interessante com não sei quem, com o Gui e assim por diante. Então, a gente tenta conectar os pontos para fazer as coisas darem certo, de alguma maneira. Isso que a gente chama de ecossistema. É algo que dentro, você entrando na nossa bolha, cara, a gente tem que te ajudar. A gente tem que fazer dar certo. E tu tem que me dizer a tua dor. João, cara, talvez não seja marketing, entendeu? Mas eu estou precisando crescer de alguma maneira, dessa maneira aqui. Cara, legal, fala com fulano, fala com ciclano, vou te conectar, vou te colocar nas cadeiras certas, vamos conversar, não sei o quê. Isso é fazer parte do ecossistema de alguma maneira te dar o resultado. Legal? O que mais, turma? Alguém faz uma perguntinha aí para mim. Eu ia perguntar se tem algum case de B2B2C mais voltado para prestação de serviço. Tipo assim, eu sou uma empresa onde um profissional se clube a mim, então eu tenho que dar um ecossistema para ele, uma infraestrutura boa para ele, só que ele, como prestador de serviço, tem que fazer o corre dele também. Então, assim, é mais uma perspectiva, assim, até que como eu oferto isso para ele, Sim, tu atende o B e depende dele empurrar para o C, né? é mais uma questão de perspectiva.
Cara, eu vou te trazer um caso, é difícil eu lembrar de tudo também que a gente tem lá, tá? Mas eu vou te trazer um caso muito específico do PicPay Benefícios. É B2B2C, então é o PicPay vendendo para as empresas o cartão benefícios para entregar para o consumidor, que seria o colaborador daquela empresa. A gente tem case bem legal disso também, da construção de como a gente faz chegar na empresa, mas para chegar na empresa, primeiro tem que fazer com que o funcionário tenha desejo daquilo. É um contrário, um caminho contrário, né? Então, o teu caso é um pouco diferente, eu acredito, né? Não é o mesmo, teria que estudar, né, cara? Teria que estudar. Mas existe case sim. Tem que sentar e realmente entender perfeitinho. Não tem como te dizer um case perfeito da tua área, do teu negócio, né? Pode trazer, cara. Um caso legal foi a questão também, todo mundo pensa que o marketing do iFood é consumidor, mas o marketing do iFood principal é restaurante, né? Hoje todo o trabalho do iFood é captação de restaurante. E eles têm que dar sustento para o restaurante para vender. O consumidor é só uma parte ali que normalmente uma campanha de TV faz todo o trabalho. Agora o trabalho restaurante é convencer quem dá dinheiro para o iFood? Restaurante. 27% se for taxa full com motoboy e tudo, né? Se não é 13, se não me engano, e o cara paga o motoboy. E aí, nesse caso, era um trabalho grande de dados. Por exemplo, o trabalho que a gente teve que fazer lá, era um trabalho que envolvia muito growth marketing, era entrar em 2.000 cidades com menos de 50 mil habitantes. E aí convencer toda essa galera que, beleza, o cara pode atravessar a rua para ir no restaurante, mas é importante o restaurante, por exemplo, estar no iFood muitas vezes até só para ter o frente de caixa do iFood. E esse trabalho era para botar 200 mil restaurantes para dentro do iFood. 2.000. Um trabalho de investimento de 300 milhões que o iFood investiu para fazer esse trabalho. Então é um trabalho bem legal, é um case bem bacana. E hoje o que provém dos seus parceiros? Tudo aí a infraestrutura de digital, plataforma, atendimento, material base. Ele trazer o lead, ele trazer a base de leads, as análises. É mais focado no mercado financeiro, só para ficar bem claro. Um ponto bem importante aí é como que tu participa do crescimento desse cara quanto a negócio, né? E aqui não só vender, eu acho que é um ponto importante. Eu venho da RD Station, eu trabalhava na área de canais lá, e uma das principais fontes de crescimento era fazer com que as agências que estavam lá dentro entendessem o papel delas quanto a negócio e entendessem as alavancas de crescimento do negócio delas. Então, como que tu se coloca como um parceiro não só de aquisição, né? Porque aqui a gente está falando de parceiro de aquisição, o cara trazer o lead e tu até fazer a venda pro cara. É como que tu é um parceiro de negócios, cara. Como que tu é relevante na vida dele ao ponto de ele, a hora que ele olhar para trazer, para ir para o mercado buscando fonte de remuneração e crescimento, ele pensar em ti como um canal de crescimento. Cara, tem um outro, dentro dos cases ali que eu mostrei, aquele do mercado financeiro, que é de leilão, qual que é a dor dele? Como deu muito certo, faltou produto. E aí o próximo trabalho é aquisição de parceiros. Não é mais aquisição de compradores. Porque falta produto. Então, como é que funciona, né, a parte de leilão? Sei lá, vamos pegar uma mega empresa aqui de Maringá, não sei, enfim, vocês têm um conhecimento aí, que daqui a pouco tá trocando a fábrica, o parque fabril de lugar, tá indo para outra cidade, enfim, cara, eles têm que eliminar tudo. Tudo. Alguém faz o leilão desses produtos, das mesas, das cadeiras, é muita coisa possível para vender em leilão, muita coisa. Consegue vender tudo. Então, cara, como é que eles batem nessas portas e dizem, cara, eu quero vender para ti. Pô, uma localiza da vida que deu algum problema, alguma outra, né? Sei lá, tô chutando um monte de nomes aqui. Vai mudar de lugar ou não sei o quê, e quer leiloar os carros, que é mais fácil. Né? Ou, pô, própria questão de consórcio, cara. Não sei se uma HS da vida, daqui a pouco não tem uma galera que não pagou, que comprou, que não sei o quê. Banco pega muito automóvel que não foi pago, tem que pegar de volta o que é colocado em garantia. Eles têm que fazer parceria com essas empresas para leiloar aqueles produtos. Então é um B2B2C, porque eles primeiro têm que falar com o parceiro para depois vender o produto para o consumidor final. O trabalho de venda para o consumidor foi muito bem feito. Agora o próximo passo é trazer mais parceiros. As empresas entenderem que ao invés de deixar lá ou tentar vender de alguma maneira, cara, bota em leilão que é mais fácil. Bota em leilão que é melhor. Ainda não é uma cultura, né? Tem que criar cultura através de conteúdo, através de educação, de conscientização. Mais alguém, galera? Então tá bueno.
Gui, eu acho que é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um prazer imenso estar aqui em Maringá. Eu gosto demais dessa cidade. É a minha segunda casa. Agradecer a disponibilidade. Agradeço, querido. Tava Obrigado por abrir as nervosinho na hora que eu portas. subi aqui. Queria agradecer também. A gente tem uma porrada de gente de Caxias aqui em Maringá. Muito bacana receber vocês aqui na nossa sede, pessoal da mentoria. Para quem não conhece, depois conversa comigo com o João no final. Cara, a Brain tem ajudado bastante, eu, a SI. É bastante importante, né? A frase, né? Nossa, até comigo, o Ambiente muda tudo. Então, tem como a gente ter resultado diferente estando inserido no mesmo lugar. A gente tem que sair da nossa bolha, sair daqui de Maringá, tá se relacionando com o João, tá se relacionando com o Joel, com o Caio, com o Flávio, tá subindo a nossa régua, porque isso volta. Volta de negócio, volta como negócio, volta como parceria, volta como amizade. Então, hoje eu posso chamar até o João como amigo mesmo, cara. E cliente, né? Cliente, mas importante. Que ele me engrupiu uns boletos aí. Exato. Mas volta, gente. É legal, conversa com ele, entende como funciona um pouco mais desse ecossistema. Que pra gente é algo que é natural, né? Sou natural falar, mas pra muita gente é um oceano azul, sabe? Verdade. Quem quer Flávio, quem quer Joel, quem quer MLS. E é um negócio assim, que tá, cara, dominando o Brasil e vai ganhar cada vez mais força e vão poder beber água limpa. Então, a gente vai crescer muito aí ao longo desses anos, nos próximos anos que estão vindo aí. A gente está bebendo água limpa. Muito. Né? Então vocês têm a oportunidade de beber água limpa junto com a gente. Então vale a pena. Queria agradecer novamente. Muito legal. Cara, muito bacana mesmo. O cara estava lá com o Neymar ontem e hoje está aqui comigo, né? Azar do Neymar. E foi expulso ainda, pô. Pô, eu fui feliz lá. Cara, vamos ver o último jogo. O Neymar Pai nos convidou. Vamos lá, vamos ver o último jogo. Aquele movimento todo. Que bacana. Cara, hoje tem gol dele, né? Não tem como não ter. Teve gol dele. A gente comemorou um pouquinho. Mas foi muito rápido, né? Da comemoração pro... Pô, cara, pra que fazer isso? Aí foi muito rápido. Mas é interessante, cara. Só para trazer alguns números para vocês entenderem que o Gui trouxe. Hoje, dentro da MLS, vamos tratar como empresários que estão lá, fazendo parte do ecossistema. São 5 mil empresários que hoje estão dentro desse montante de mentorias que existe lá. A nossa é uma, são em torno de 80 e poucas. A de vocês também entrou logo depois da minha. A minha é a número 29 lá do ecossistema. 5 mil empresários. Fala, cara, é gente pra caramba, né? Mas não é. São, sei lá, 10, 15 milhões de CNPJs espalhados pelo país. A gente está falando só de um universo de 5 mil por enquanto. A tendência é ser muito maior. Quem está comprando a ideia no início, óbvio, está mais barato, né? Os tickets aumentam, 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 aumentam. Não por isso, acredito que não seja problema, quando se tem retorno, né? Que é o caso que o Gui está trazendo aqui, com certeza é o dele. Quando se tem retorno no investimento, é maravilhoso, né? Independente do valor. E a gente sabe que está conseguindo construir um negócio muito sólido, muito bacana, tanto como agência, tanto quanto educação, quanto como ecossistema, trazendo oportunidade de negócio, fazendo dar certo não só para nós, mas para muita gente que está caminhando junto, trazendo oportunidade de negócio nova, porque muito fala-se de marketing, do marketing tradicional, o marketing tradicional não funciona mais, e tem que criar... Mas, na verdade, o marketing ele vive de fato novo, né? Eu costumo dizer. Tem que criar fato novo. Vocês têm que estar em movimento. A palavra movimento eu gosto muito, né? Eu sempre falo para todo mundo. Tem que estar em movimento, cara. Parado não funciona. Parado não funciona, tem que se mexer. Tem que estar fazendo alguma coisa nova, tem que estar construindo alguma coisa nova, tem que estar com alguém novo, tem que estar construindo alguma coisa diferente. E essa é a oportunidade que eu falo muito do ambiente, tem até o livro, né, que é o Ambiente Muda Tudo, que é a frase que está na pulseira ali dele também, tem na Amazon lá para quem quiser. É muito bacana porque realmente conta histórias de pessoas que passaram por 5 pilares. Os pilares são, o primeiro, percepção, é o despertar da consciência, quando tu percebe que alguma coisa não está legal. O segundo é tomada de decisão, que é quando tu toma a decisão de fazer uma mudança considerável nas coisas que tu acredita que não estão bacana. Aí quando tu faz essa decisão, toma essa decisão, o terceiro é o estado de espírito, é quando tu realmente já é aquela nova pessoa. Então, pô, cara, eu mudei. Eu sabia que estava errado, eu percebi o problema. Eu fui lá, tomei a decisão, eu mudei, eu já sou essa nova pessoa. Aqui que as pessoas começam a estranhar, algumas pessoas começam a questionar, os parentes começam a arrumar confusão, né? Os amigos antigos não conseguem entender, mas agora tá diferente, agora tu não sei o quê. Beleza, não tem problema. E aí, com esse problema aqui, tu busca acesso, que é o quarto ponto da ambiência. Tem que buscar acesso. Cara, onde é que estão as pessoas que são que nem eu, cara? Não pode ser que só eu pense assim, tem que ter mais gente também. E aí tu busca acesso. Muitas vezes é pago, muitas vezes tu consegue em outras formas, mas eu particularmente gosto do pago porque gera responsabilidade. Então só no ano passado investi aí quase acho que R$1 milhão, ou talvez mais até,
para estar com o Flávio, com o Caio, com o Joel, entre outros negócios que a gente já fomentou aí de mentoria de participação e investindo forte, seja em feira, seja em ambiência como um todo, né? E o quinto, que para mim é o mais importante, que eu acredito que seja o que eu estou fazendo aqui hoje, que é propagar a mensagem. Depois de buscar acesso, depois de encontrar, depois de consolidar, propaga a mensagem para que outras pessoas despertem a consciência e esse ciclo de ambiência não termine nunca. Esse eu acho que é o grande sucesso aí e é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui de final, tá bom? Contem comigo, contem com a gente, contem com o Gui, obrigado pelo espaço. Tamo junto, galera. Estou à disposição aí para nós conversar aqui depois, tá bom? Valeu, galera. Obrigado.